Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do DoctonCast. Hoje eu estou aqui com meu companheiro de bancada, Fábio. Tudo bem, Fábio? Olá pessoal, tudo ótimo, Maria? E hoje a gente vai falar de um tema que está dominando os debates públicos. Principalmente porque uns dias atrás rolou uma treta aí de uma nova tecnologia que surgiu, que derrubou uma tecnologia, uma chinesa, que chegou e acabou mexendo com os mercados americanos. Esse tema é um tema que está a cada vez mais presente no nosso dia a dia. Inclusive, eu queria dizer que as novas gerações, daqui a alguns dias, nem vai lembrar mais como é que era a vida sem ela. Com certeza, não vai lembrar Não mesmo. vai lembrar mesmo. Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes, de animes, enfim, filmes de tecnologia, dessas questões científicas. E há um tempo atrás a gente via muito filme falando assim, de carros voadores, robôs que fazem tudo na casa. A gente ainda não chegou nesse tempo, mas tá quase lá. Inclusive hoje já tem um robozinho que chega, que já detecta sujeira, vai lá e faz a limpeza da casa. Você já viu os robôs, Fábio? Já vi. Eu sou doida pra ter um, mas eu ainda não tenho. Bom, a gente ainda não chegou no ponto super realista das tecnologias, mas o fato é que as tecnologias, as inteligências artificiais chegaram para ficar e já estão aí para tomar conta do mercado, não é, Fábio? É isso mesmo, Maria. E a gente tem alguns dados aqui, a gente trouxe alguns dados aqui pra galera. Uma pesquisa do Google em 2024 mostrou que 54% dos brasileiros já utilizaram IA generativa acima da média global, de Ou 48%. seja, é brasileiro demais acionando a inteligência artificial, né? E nas indústrias, essa realidade não é diferente, né? A adoção de tecnologias tem sido aí bastante crescente, né, nas indústrias. Em 2022, por exemplo, né, quase 85% das empresas de médio e grande porte no Brasil utilizaram pelo menos uma tecnologia digital avançada. Ou seja, não tem como fugir das IAs, das É, famosas IAs. elas chegaram realmente para ficar, independente da indústria, do uso pessoal, as IAs chegaram para ficar. Só que ela também gera algumas dúvidas, né, Fábio? Sim, debates, reflexões. Reflexões, e um deles é sobre a questão de privacidade dos usuários. É claro que esse não vai ser um tema do nosso É só um programa, gancho mesmo, é viu, só um galera? ganchinho. Mas para conversar um pouquinho sobre as tecnologias em uso de inteligência artificial e o impacto na privacidade das pessoas, a gente convidou para conversar com a gente hoje o coordenador do curso das áreas de tecnologia da Docton, o professor Michael Ribeiro. Seja bem-vindo, Michael. Olá, muito obrigado, Ariane. Muito obrigado, Fábio. Tá preparado? Vamos lá. Mais ou É, menos preparado. quero dizer que é um prazer receber você aqui no nosso podcast, DoctonCast. E já aproveito para falar, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí para ficar ligado aí nos próximos episódios. Agora, sem mais rodeios, e vamos ao que interessa. E para começar, Maicon, como a inteligência artificial ela evoluiu muito nos últimos anos, a gente tem observado isso, não é? E de que forma que ela está presente no nosso dia a dia? Cara, a gente tem alguns fatores para considerar aí. Antes disso, obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. É uma oportunidade muito boa. Mas vamos lá, a gente tem ela presente de duas formas e dois fatores nisso aí que a gente pode considerar. A inteligência artificial existe já há muitos anos. O que tem de novo agora é ela ter alcançado áreas mais populares. Ela já existia na indústria há muito tempo, já estava em uso, a gente tem estudado esse assunto há muitos anos, só que agora tem para você testar no navegador de internet, no seu celular, tá para todo lado. Já existia antes? Já existia. É que a gente não entende dessa forma. Mas a gente já estava usando aquele OK Google para pedir alguma coisa, para faz isso ou aquilo para mim, isso já estava lá. Só que a gente não tinha entendido isso ainda como IA. A partir do momento em que isso foi ficando mais popular, aí a gente começou a ver isso o tempo inteiro em todos os lugares. Também tem um outro fator que é o fato de que falar que alguma coisa tem A confere a essa coisa um pouco assim de, opa, isso aqui parece uma coisa legal. Às vezes não tem nada de novidade. Mas não, mas isso aqui é com o IA. Opa, então vamos olhar com mais cuidado porque ficou legal. Ficou popular, ficou divertido, ficou interessante. E eu não sei, não tenho estudo para isso, mas eu acho que é porque o brasileiro gosta de testar coisas novas, então redes sociais são coisas que geralmente fazem sucesso no Brasil, Sim. a gente consome muita coisa desse tipo, então o Brasil é um terreno fértil para isso. E tá todo mundo querendo usar, e é isso mesmo, tá certo. É legal, é divertido, dá para fazer algumas coisas, então a gente está usando para todo lado. Na nossa casa já tem, a indústria automotiva está usando há muito tempo, a Sim. aviação usa há muito tempo. O que mudou agora é que agora a gente, o que a Ela tá Eliane falou, acessível. Sim. antes a gente iria no Google
para usar o Google como ferramenta de busca, pesquisar alguma coisa, agora você já abre o chat GPT e pesquisa lá dentro Sim. e torce E para a agora resposta ser os boa. próprios smartphones, eles vêm com inteligência artificial integrada, Sim. os mais Mas modernos. você falou uma coisa que me chamou a atenção, que a inteligência artificial ela existe já tem muito tempo. Mas você disse, o OK Google é uma forma de inteligência artificial. Só que a gente não via dessa forma até chegar o chat GPT e fazer essa revolução. É isso mesmo. É mais ou menos isso. É que a ideia de inteligência artificial, eu não quero fazer uma definição formal, não, mas vou tentar um pouquinho. Uhum. Vamos entender a inteligência artificial como sendo alguma forma de raciocínio, porque aí, senão a gente teria que pensar no que é inteligência, não quero chegar a esse ponto, mas é uma forma de raciocínio que não é humana. Deixou de ser humano, passou a ser mais ou menos artificial. Isso já existia. Você já estava usando conceitos de inteligência artificial há muito tempo. O que tem agora, e aí nesse ponto eu preciso dar meu braço a torcer, o que tem de diferente agora é essa inteligência artificial aparecendo pra gente em uma linguagem muito humana. O OK Google é inteligência artificial? Com certeza, não tem dúvida nenhuma. Alguém vai falar, ah, não, mas faltou isso. Não, tudo bem, mas simplificando, sim, inteligência artificial. Mas com o OK Google, você lembra que a conversa era muito robótica? Ele. Sim. Faça isso, faça Sim, aquilo. sim. Não tinha um bate-papo. E aí, por exemplo, a gente usa a Alexa. Em casa tem uma Alexa, você fala com a Alexa. É legal, é excelente, é muito bom. Mas a gente já começa a perceber que tá um pouco robótico. Você tem que falar com ela, Alexa. Aí ela para pra te escutar. Legal, porque senão ela vai ficar te interrompendo. Mas aí ela acende a luzinha, hora de conversar. Aí você fala com ela, tem que parar, ela esperar. Não tem aquele bate-papo muito humano. Isso falado de maneira audível é mais difícil. Mas por escrito, você bate papo com o chat GPT e dificilmente você sabe que aquilo é um. Assim, a conversa é muito boa. Ela Ela é se bem dá. fluida, flui. né? Ela flui. Como se fosse Considerando uma que hoje em dia a pessoa. gente já resolve tudo por texto mesmo, WhatsApp, etc. Então, assim, a conversa flui muito ali. Uhum. Ainda não tá muito bom para conversa falada, mas para conversa escrita, é legal demais. Já tava. O que mudou foi de que forma chega pra gente. Chegou agora de uma forma mais confortável. E nessa pegada, assim, quais são os principais mitos que a gente ouve falar sobre IA? Que Ah, vocês, principalmente. o meu preferido é que a IA vai dominar o mundo, vai virar robô e vai. Eu esqueci, vai. Não é colonizar, não, vai escravizar a humanidade. Eu acho isso excelente. Geralmente, quando alguém aparece com essa ideia, eu dou corda pra ver até onde vai. Mas, assim, não tem dúvida de que esse é o maior mito. E se a inteligência artificial ganhar força né, e ela se reproduzir e tal? Eu fico sempre tentado a falar que é só puxar a tomada, mas eu acho que aí fica uma simplificação um pouco canalha da minha parte. Mas é uma opção, puxar a tomada é válido. Sem dúvida nenhuma, esse é o maior mito. E não faz nenhum sentido, né? Porque não se propõe a isso. A intenção não é essa. A intenção é processar uma quantidade de dados que não é possível de fazer por um ser humano, mas não tem, sei lá, intenção nativa, natural, até porque não é natural, de, sei lá, de assumir um cargo político. Não faz nenhum sentido. Não é pra isso, né? Seria como se a sua calculadora resolvesse tocar música. Não é pra isso. Não vai até aí, não. Não faz sentido nenhum essa preocupação. Michael, a gente tem observado muito a evolução dessas ferramentas de inteligência artificial e com isso também vem um outro debate. Tem muita gente que é contra a essa ferramenta, ao uso dessa ferramenta, porque vai roubar o meu emprego. E você acredita que essa realidade ela é possível? A IA, ela realmente pode roubar empregos? Olha, eu não. Eu diria que a resposta certa seria não. A resposta padrão, assim, vou voltar. Enquanto profissional de TI, eu diria não. É isso, acabou. Mas não é assim tão simples, né? Eu tava pensando em um exemplo, eu queria um exemplo que não fosse um exemplo ruim, mas sei lá. O automóvel acabou com os empregos da galera que usava carroça e animal, cavalo, boi, etc. Essa pessoa ficou desempregada? Bom, se essa pessoa só era capaz de fazer aquilo, ela enfrentou alguma dificuldade. É claro que eventualmente você ainda vai ter essa pessoa trabalhando, mas não precisa daquela quantidade de profissionais desse ramo, porque agora você tem uma alternativa que se tornou mais economicamente viável. Então a IA pode tomar meu emprego? Eu diria que a IA não é a preocupação principal. A tecnologia poderia? Bom, poderia, mas o que vai acontecer é essas pessoas irem naturalmente migrando. É porque a IA ou qualquer tecnologia, ela não vem do céu pronta. Ontem Cai do não nada. tinha, agora tem, tá todo mundo desempregado. Não. Ela vai acontecendo gradativamente. Se você tiver as condições ideais de ir se preparando, se qualificando, você vai naturalmente migrando, né? É o que acontece com qualquer área. Uhum. Eu tenho certeza que a vida de um farmacêutico hoje não é o que era há 60 anos atrás, Com certeza. embora a profissão já existisse. O que aconteceu é que a tecnologia foi entrando, ele foi mudando um pouquinho, foi ajustando. Agora,
A tecnologia e a IA é capaz de mudar grande parte do que nós temos de trabalho de hoje para os próximos 50 anos? Sem dúvida. Só que as pessoas também vão mudar nesse processo, então vai dar tudo certo no final. Aí a gente pode discutir mais profundamente até que ponto que, né, vai ter mais gente desempregada. Assim, aí não é muito da minha área, mas tem esses impactos, mas eu não acho que é culpa da IA, não. É natural. Agora, falando de emprego, a gente estava conversando um pouco mais cedo, até na introdução eu falei sobre a questão de empresas que acabam adotando o uso de inteligências artificiais e tecnologias para poder aprimorar o resultado. Aí eu vou ler um dado, tá? Um estudo do Boston Consult Group, eu não falo inglês, então se eu falei errado, me desculpem, que foi divulgado pela revista Exame, mostra que apesar de 98%, isso 98% é dado global, tá? Das empresas utilizarem a inteligência artificial, apenas 26% realmente conseguem extrair algum valor significativo delas. E aí a minha pergunta para você é: existe tecnologia, mas a gente está preparado para usar? A gente é instruído? As empresas, elas buscam o conhecimento para fazer um melhor uso dessas tecnologias? Não, eu diria que a maioria não. Até porque não é uma coisa tão simples assim. Nós estamos falando de uma tecnologia que existe há muito tempo, mas que se popularizou há pouco tempo. Então, a gente está preparado, as empresas estão preparadas para isso? A grande maioria não. Não por vários motivos. Não porque não é fácil fazer, não porque demanda tempo, porque o tempo de preparar a empresa, né, incutir na empresa uma cultura que envolva o uso da IA não é uma coisa rápida e empresa é uma empresa, né? Tudo demora. Quando a empresa consegue fazer essa IA, já andou 10 vezes mais rápido, já está atrasado de novo e a gente vai refazendo isso. Então não, mas esse é um processo difícil. As empresas que estão assim mais na vanguarda, essa galera já está estudando, já está se preparando, eventualmente já está desenvolvendo alguma coisa com isso, já trouxe a IA nos seus processos no dia a dia e já está funcionando. Agora, elas vão continuar conseguindo manter isso atualizado? Isso é uma outra questão. Agora, grande parte das empresas no nosso país, na nossa região, não. Não. Inclusive, isso responde à pergunta anterior. Então, a gente vai ficar sem emprego? Não, porque a gente ainda continua funcionando a despeito disso, né? Quase tudo funciona sem nada de IA. Então, isso não é um problema, mas difícil atualizar. Mas eu acho que faz um gancho importante sobre a importância de você estar sempre estudando sobre. Porque a inteligência artificial a gente está falando que veio para ficar. Mas se você não se preparar também para usar ela, você não vai conseguir extrair o que ela tem de melhor. Então você precisa estar constantemente se preparando, estudando, se adaptando. Mesmo que seja difícil acompanhar Sem essa dúvida. velocidade. Você concorda comigo que isso serve, se nós tirássemos a IA dessa conversa, o conselho valeria exatamente igual? Vou exemplificar. Eu trabalhei numa empresa, eu era moleque, eu trabalhei numa empresa e aí eu entrei nessa empresa e aí a gerente saiu de férias e aí disseram pra mim assim, ô Michael, vem pra cá que eu preciso que você ajude a fechar o caixa todo dia. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, fechar o caixa era papel, calculador que você vai calculando e vai imprimindo na hora ali, aí você tirava, grampeava, isso aqui é o de hoje, circulava bonitinho e tal, anotava tudo em papel. Na minha frente tinha um computador. Eu falei assim, não vou ficar fazendo esse negócio em papel. Eu abri tinha um Excel, falei, vou usar o Excel. E eles nunca tinham usado. E eu pensando assim, pra que serve esse computador? Aí a proprietária falou comigo, a gente escuta música nele. É legal, é legal. Eu também gosto de música. Mas falando assim, a ferramenta tá na sua frente e ninguém pensou em usar e assim, ficou parecendo que eu era um gênio. Não, a ferramenta tava ali. É porque eu fiquei com preguiça de escrever, de digitar com a calculadora pesada. Falei, vou fazer aqui. Aí um belo dia tava quase tudo informatizado. Quando eu saí de lá, aí a partir daquilo que ela viu, a gente demorava tanto para fazer isso, agora eu consigo fazer mais rápido. Precisava de dois profissionais. Eu tinha que pegar isso aqui e tirar xerox. Agora o Marco manda pra impressora e já sai com todo mundo pra eu colar no negócio. Aí daqui a pouco eu falei com ela, você vai ver o dia que nós não precisar de imprimir mais. Porque ela ainda tava É outra agarrada nisso. revolução. E aí, assim, a IA é a mesma coisa alguns passos à frente. O que vai mudar é que a gente vai conseguir fazer essas coisas mais rápido. Então, assim, houve um momento onde eu precisava de aprender o Excel. O próximo momento é o momento onde eu vou precisar de dominar não é a palavra certa, mas eu vou precisar de estar mais à vontade com esse tipo de tecnologia. Sempre vai ter alguma coisa nova nesse sentido. E a gente vive uma revolução tecnológica, então o profissional ele tem que acompanhar também essa evolução. Não pode parar. É aquela questão que a gente falou que a IA veio para ficar e a gente tem que buscar conhecimento, estudar sobre a ferramenta e para se destacar e sair na frente do mercado de trabalho. A minha sugestão para isso é o seguinte: é fácil a gente enxergar essa necessidade com profissionais e com profissões que estão diretamente ligadas à tecnologia.
Mas a gente esquece, quem não é dessa área, esquece, não, isso aí não é para mim, não é uma preocupação minha. Eu não vou E eu precisar acho, eu disso. acho que é um engano a não cometer. Então, a pessoa é de uma área completamente alheia a isso. Aí a minha pergunta é: tem certeza que é completamente alheia? Porque a capacidade de lidar com um conjunto grande de informação, de aprender sobre um texto qualquer, é, não gosto desse exemplo, mas eu vou usar. Você tem um texto gigante, coloca ele lá e fala assim: resume isso aqui para mim. Não é para você não ler o texto, é para você, olha, eu preciso de relembrar um texto que eu já li, dá uma resumida para mim. Você faz isso com facilidade em que outro lugar? Para alguém que é da tecnologia, que é meu caso, legal, confortável, fácil. Alguém que é de uma outra área, que depende de coisas assim, geralmente não pensa nisso porque não é do dia a dia. Uhum. E assim como na área da TI é melhor você dar esses passos, em qualquer área é melhor você dar esses passos, sempre que possível. Certo, e a gente traz mais um dado aqui interessante, que entre 2019 e 2023, o Brasil ele registrou mais de 6 mil publicações científicas relacionadas à inteligência artificial, olha só, se posicionando entre os 20 países com maior volume de pesquisa nessa Isso área, é é muita muita coisa. pesquisa, né? E aí vem aquela pergunta, Maicon, sobre as áreas que podem ser beneficiadas com o avanço dessas tecnologias. Quais áreas podem se beneficiar? Não sei se a gente pode dizer todas, mas eu acredito que a grande maioria delas. Eu ia responder todas e ia ficar feliz. É, bom, a resposta mais fácil seria todas. Mas, assim, na proporção de o tanto essa área é influenciada por tecnologia de maneira geral. Então, vamos lá. O comércio. O comércio tem a ver com tecnologia? O comércio tem tudo a ver com tecnologia. Sem sistema não vai funcionar. Sem internet não vai funcionar. Então, essa galera tem um grande impacto nisso aí. A área da saúde depende de tecnologia? A área da saúde depende muito de tecnologia. Eu estava pesquisando sobre esse assunto recente e lembro de um médico, não vou lembrar qual que é o médico, dando entrevista falando assim: olha, antigamente a consulta, o processo de consultar alguém, de examinar e consultar alguém era assim: você sentava, a pessoa ia falando, você ia olhando no olho dela e tentando extrair dela as informações. Agora você vai no médico, você senta, começa a falar e o médico está digitando. Ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele está pesquisando, ele está anotando aquilo para depois cruzar dados. Ah, então tem esse sintoma, aquele sintoma. Isso tudo já existia há 10 anos atrás, há 15, talvez até um pouco mais. O que muda é que agora você tem mecanismos de fazer isso numa linguagem mais fácil, o que é legal para quem é, digamos assim, de outra área, para quem é Uhum. leigo, Para quem é leigo, isso isso é é muito excelente. fácil. E também tem uma coisa mais condensada. Vou Uhum. voltar um passo atrás. Houve um momento no qual a gente descobriu o Google como assim, não importa o que for, eu vou achar no Google. Era Agora mesmo. você tem um momento onde assim não e o Google te leva para outros sites. Isso é legal, funciona. Mas dependendo do que for, e eu não estou recomendando, estou dizendo que é possível, talvez você não precise do Google, você precisa de uma inteligência artificial e ela não precisa te levar a outros lugares, ela traz a Ela resposta traz diretamente tudo. para você. Aí é legal, porque aí você conseguiu simplificar. É claro que dependendo do que for, você não vai ter a qualidade necessária, você ainda precisa ser cuidadoso com isso. Mas daqui a 10 anos talvez isso já não seja mais um problema. Uhum. Ô, Michael, agora eu queria falar sobre a questão de segurança, porque quase tudo que a gente faz hoje em dia é online. Banco é online, tipo assim, há um tempo atrás era inimaginável você resolver pagamentos no celular, você tinha aqui no banco, lembra da época de filas. Banco online, rede social, o tempo inteiro a gente está entrando, praticamente tudo que a gente faz hoje em dia é online. É o e-mail, enfim. E aí, eu queria saber um pouquinho sobre essa questão de segurança. Porque de vez em quando a gente escuta uns casos de vazamento de dados. Hoje a gente sabe que dado é um ativo extremamente importante. E aí eu queria saber assim de você, como que a IA ela pode ser usada para proteger os dados das pessoas, pessoas comuns, mas ao mesmo tempo, quais são os riscos que ela oferece para essa questão de segurança de dados? Aqui talvez a gente tenha o ponto mais crítico do uso que a gente faz. E eu vou voltar atrás. Assim como eu falei que a gente usava aquela forma de conversar com o Google no celular, ou enfim, e a gente não enxergava aquilo como IA, a gente usa a rede social e não considera que a rede social, a forma como ela se relaciona com você, é inteligência artificial pura. Uhum, A forma como ela te sugere esse conteúdo, porque ela sim. sabe que esse conteúdo te agrada e vai ser interessante, é inteligência artificial pura. O problema, e aí eu estou sendo bem honesto, e esse assunto é um assunto meio polêmico, é nada disso é suficientemente claro sobre o que de informação seu estão usando. Uhum. E alguém diria assim, não, mas tem um contrato de 25 páginas que você pode ler. Tá, mas você pode criticar? Você pode falar assim, não, não, o Você meu tem eu quero que você tire opção. isso aqui eu não quero.
E assim, primeiro, você não tem essa opção, ou você vai usar porque todo mundo usa, porque faz sentido, porque gera oportunidades de empregos, enfim, tem vários fatores pelos quais você vai usar e você tem pouca ou nenhuma gerência sobre esse tipo de. Você não tem escolha sobre isso. Você vai usar. Então, supondo que redes sociais e mecanismos de inteligência artificiais levassem completamente a sério o contrato que eles mesmos colocaram ali. Posso assumir que sim? Posso. Primeiro que a gente não lê o contrato. Segundo que se a gente lê, a gente não tem condição de criticar e de não aceitar uma parte dele e renegociar. E em terceiro lugar, que também não há muita garantia de que essa galera está respeitando isso tudo bonitinho. Então, assim, essa pergunta é uma pergunta muito difícil, porque não tem muito o que fazer. A inteligência artificial pode te ajudar, em alguma medida, te ajudando a pensar sobre, tá, o que que eu posso ou não posso fazer. Mas eu sempre insisto que o cuidado com o que que você vai colocar ali é muito importante. Assim como não é qualquer foto que você colocaria em uma rede social, assim como não é qualquer coisa que você anexaria em um determinado e-mail, ou não mandaria para qualquer pessoa, assim como você não fala com estranhos na rua, a mesma coisa poderia se aplicar aqui, então você tem de ter esse cuidado. O problema é que você não tem acesso ao. Tá, o que que eles vão fazer exatamente com isso? Você meio que não tem muita garantia. A Entendi. gente está sempre protegido pelo nosso alto grau de desimportância, né? A gente não. As pessoas não estão tão preocupadas com a gente, É, assim, uma mas. pessoa comum, nada Talvez disso. uma pessoa jurídica deveria já ter uma preocupação muito maior do que uma pessoa física. Sempre bom ter cuidado, mas tem muito o que fazer, não, infelizmente. Michael, você citou aí a questão das redes sociais e eu acredito que. Acredito, não, eu acredito. Assim, isso acontece mesmo. Assim, existe uma. A inteligência artificial está o tempo todo ali por trás das redes sociais. Eu falo isso porque, por exemplo, dependendo do que você curte, a página que você curte, o perfil que você acessa, você vai ver aquele conteúdo que você curte, acessa, consome o tempo todo. Uhum. Acho que. Olha, eu vejo isso por duas óticas. Uma delas, e a gente sempre critica, mas eu acho excelente. Aquela conversa de que, nossa, o meu celular escuta porque eu falei de tal assunto Tem muita gente que e fala depois isso. ele me sugeriu uma outra coisa. É, assim, isso é errado? Bom, eu acho que é. Não li o contrato, não sei se está lá, mas isso rola de vez em quando. Não posso afirmar que ele está efetivamente te escutando. É tecnicamente possível, mas eu acho que seria meio difícil em função da quantidade de informação. Isso é legal. Porque não tem nada mais que eu queira do que propagandas voltadas para mim mesmo, sabe? Porque assim, tem hora que eu falo assim, caramba, eu precisava mesmo dizer o que você me sugeriu. Eu vou lá e compro. Talvez eu não comprasse aquilo, talvez. Talvez eu esteja ficando um pouco consumista, possivelmente. Mas é legal, é bom. Mas também tem o contrário, né? Que ela só sugeriu o que você gosta. Aí daí a pouco você já não conhece outras Outras coisas. E aí coisas. daqui a pouco a gente vai entrar na discussão de até que ponto que era eu que gostava ou eu fui Você foi levado Sim. sugestionado a a gostar gostar. daquilo. Daqui a pouco essa discussão não vai acabar mais. O problema é que até a propaganda eu acho legal, mas de um ponto pra cá eu já não sei se vale a pena. Posso contar um caso pra vocês? Claro, Podem eu adoro rir, casos. Pode? podem rir, não tem problema rir. Existe, não vou falar o nome não, porque não está patrocinando a gente. Tem uma determinada empresa, vocês já viram, que faz muita canal no YouTube, sempre alguém para o vídeo no meio para fazer propaganda. Não vou, Sim. Sim. eu vou falar o que que é, você vai se ligar na hora o que que é. Propaganda de gente que tá ficando careca. Não, pra você parar de ficar careca. Cara, eu nunca pesquisei e eu não aguento mais propaganda. Dá vontade de falar assim, eu quero ficar careca. Tipo assim, eu Para! sou careca por opção. Assim, a opção não foi minha, mas o fato é que eu aceitei que a minha condição de careca é essa, vai permanecer, mas eu não aguento mais. Olha, a calvície tem cura, eu falei, mas eu não quero, tá bom assim. Se não tá, vai ficar, mas eu não aguento mais. Então, assim, fica aí a minha crítica para as redes sociais, Instagram, faz o favor de aceitar que eu quero ficar careca. Tá bom assim. Parem com os Só anúncios. chega. Tá bom já. Deixa os carecas também. É, Muda um pouquinho. até porque a gente vai ganhar pela maioria em breve, tá? Ai, gente. Ô, Michael, preocupação com privacidade. A gente está falando dessa questão tanto dos dados, mas privacidade. Recentemente também tem várias questões éticas da questão de uso de inteligência artificial e eu nem quero entrar nesse mérito. Mas existe algum tipo de ação prática que é possível as pessoas fazerem, adotarem, para elas garantirem um pouco mais de privacidade? Assim, você não vai virar uma pessoa que exclui as suas redes sociais e viver no mato. Eu tenho vontade de fazer isso, mas eu sei que isso não é o caminho. Mas, assim, para a gente tentar manter aquilo que é socialmente aceito, porém garantindo um pouco de privacidade. Olha, a gente tem mania de dizer que o elo mais fraco dessa corrente é o ser humano. Uhum. A tecnologia, por si só,
funciona como sendo uma ferramenta. Isso é, um martelo que pode ser excelente para você pregar um prego e colocar um quadro bonito na parede, você pode usar ele para atacar alguém. É a ferramenta, o problema é o uso que a gente faz dessa ferramenta. O elo mais sensível, mais fácil de ser quebrado do ponto de vista de segurança é o ser humano. Então, em relação a alguém aplicar, por exemplo, uma fraude bancária, qual que é o lugar mais fácil de fazer isso? É com o ser humano. Não quero entrar nessa discussão. O que, que é mais fácil para fins de eu trocar o resultado de uma eleição? Eu comprar voto. Comprar voto é muito mais eficiente, mais fácil, possivelmente mais barato do que fraudar um caminhão de urna eletrônica. Não quero entrar nessa discussão, mas fica aí essa crítica. Seja como for, é, assim, vai parecer uma resposta muito vazia, mas bom senso. Se você puder evitar de postar tudo, vale a pena. Talvez pessoas que tenham uma rede de conhecidos pequena, que moram em uma cidade pequena, com índices pequenos de violência, não sofram isso diretamente. Mas a partir de um certo nível, essa ideia de você postar foto de que você está em um bar, por exemplo, de forma que dê para reconhecer que bar é, já não vai valer a pena. Talvez essa não seja uma preocupação de quem mora em uma cidade pequena, mas dependendo de onde for, não. Dia tal, vou estar em tal lugar, vou assistindo o jogo. Você vai dando seus dados, o seu sim, caminho, já né? não vale a pena, já não é uma coisa legal. Uhum. É claro que você pode fazer isso porque é uma escolha, você quer chamar atenção, enfim, dependendo do tipo de conteúdo que você posta, pode fazer sentido. Mas, assim, a rede social é interessante porque ela te fornece condição de você fazer o uso que, inclusive, coloca você em risco nesse sentido. Fazer ou não é uma escolha sua. Vale a pena pecar pelo cuidado nesse caso. Se possível, use com moderação para evitar esse tipo de prejuízo, sabe? E agora a gente já tá meio que caminhando aí pro final do Nossa, episódio. O bate-papo tá super interessante, super legal. Nem tá doendo. E agora a gente vai falar do momento curso. Momento curso, deixa eu te falar, a gente tenta sempre trazer o tema da entrevista contextualizando para os alunos, porque a gente sabe que também tem essa questão, né? Os alunos estão lá estudando, mas em que momento isso, na prática, vai ser colocado para eles? E, então, esse é o momento curso, quando você fala um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial dentro dos cursos da área de tecnologia, que é a sua área, né? Você quer perguntar, Fábio? Pode perguntar, sem problema. Então tá. Segue o barco. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: quando os alunos da área de tecnologia, seja ciência da computação, sistema de informação, ou os tecnólogos da área de tecnologia, eles entram em contato com o tema de IA e de segurança dos dados durante a graduação? Vamos lá. Quando eu fiz faculdade, há muitos anos atrás, a gente tinha um acesso muito pequeno a praticamente tudo. Então eu me lembro da primeira vez, eu lembro da minha primeira aula na faculdade, o professor falou, olha, quem aqui já programa? Tinha um aluno que programava. E tinha uma galera, que era o meu caso, que não sabia nem o que significava a pergunta. Eu falei assim, eu não entendi o que você quis saber. De lá para cá, eu venho todo ano percebendo que eu refaço a mesma pergunta, eu virei professor, todo ano eu refaço a mesma pergunta e a proporção de alguém que pelo menos sabe o que eu estou falando vem aumentando. Há uns dias eu dei aula para uma turma de calouros, mais de 70 alunos, eu perguntei, quem programa? Uns 10 levantaram a mão. Então você já tem aí um percentual bom, mais do que 10%, um pouquinho. Aí eu fui e falei assim, tá, de quem não programa, quem não entendeu sequer o que eu estou perguntando. E pouquíssima gente respondeu, muita gente sabia o que era isso. Onde que eu quero chegar com essa conversa? Cada vez é mais fácil ter acesso a esse tipo de informação. Eu acho que eu não tenho nenhum calouro que se eu perguntar hoje, aluno de primeiro período de qualquer desses, inclusive de qualquer área, e virar para ele e perguntar assim, você sabe o que é o chat GPT? Eu sou capaz de apostar que dificilmente vai ter alguém que não sabe nem do que a gente está falando. Então está cada vez mais fácil ter acesso a esse tipo de informação. Eu me lembro que eu fiz um trabalho durante a graduação que envolvia o uso de rede neural artificial. Intenção de aprendizado de máquina, não tinha intenção de ser uma coisa para conversar com o ser humano, mas para analisar conjuntos de dados. A gente queria prever variação de alguma coisa na bolsa de valores, enfim, viagem nossa. E isso era um conhecimento assim super raro, muito difícil de achar. Hoje em dia, os alunos do quarto período falam, mas eu tava fazendo uma rede em casa, eu falo assim, que isso, cara? Você tava... não, porque eu achei. Joguei no chat GPT, ele me deu o código mais ou menos pronto, eu ajustei aquilo ali e funcionou. Então a resposta é, quando é que eles começam a ter acesso a isso? Formalmente, segundo ano de curso, eles já começam formalmente. Isso é a faculdade ou a instituição levando isso até ele. Agora, quando é que ele começa na prática? Muito antes disso, ele já começa a ir brincando com aquilo. Aqueles que vão gostando, vão se interessando, falam, opa, eu vou usar mais. E aí vai indo. Daí a pouco,
quase todo mundo está usando. Aí um instrui o outro, o ambiente da faculdade também é útil para isso, né? Porque seu colega te mostra Sim. como que funciona. É bom demais. E continuando com o nosso podcast, o mercado de TI, de tecnologia da informação, é um dos que mais entrega hoje, está evoluindo cada vez mais esse mercado. E aí, a minha pergunta é a seguinte: na verdade, assim, existem muitas vagas, mas sobram vagas, mas faltam profissionais qualificados. E aí, minha pergunta é: como que um profissional recém-formado nessa área, um cientista da computação, pode se preparar para, né, os desafios desse mercado que vem crescendo aí cada vez mais, Michael? Olha, a gente estava conversando mais cedo aqui, antes da gente começar em off, falando exatamente sobre esse fator. A área de TI, os cursos de TI de graduação, a maioria deles tem uma procura muito alta e uma desistência muito alta também. Tô jogando contra mim mesmo. Infelizmente, os alunos vão saindo do curso. O que ninguém pergunta é por que que os alunos vão saindo do curso. Tem muitos fatores, mas hoje, por exemplo, eu tenho das turmas às quais eu leciono, eu tenho uma galera do meio do curso para frente que não tem ninguém desempregado. Não é que é o sujeito que formou, ele forma, passa a mão no diploma e fala assim, e agora? Não, não chega a formar. Não chega a formar. As empresas de TI de Caratinga, e a gente tem pelo menos umas 4 empresas em Caratinga contratando bastante gente, digamos assim, todas elas estão cheias de alunos de terceiro, quarto período. Ah, mas ele entra no segundo período. Não, tem aluno que entra e fala assim, eu já trabalho na empresa A ou na empresa B. Isso já acontece. Então, por que que o aluno sai? É porque depois de um determinado momento, às vezes por uma motivação profissional, falando, eu preciso de mudar de cidade, eu preciso de daquilo, e ele acaba transferindo o curso para outra cidade, ou ele acaba precisando, não, o mercado ficou tão aquecido e eu preciso tanto de fazer isso aqui que eu vou ter que parar a faculdade para me dedicar ao trabalho agora, ganhar dinheiro e depois eu volto. Então eu tenho muitos alunos que fazem isso, que saem e voltam daí a 2 ou 3 anos, não, agora eu já estou mais estabilizado no mercado e eu posso fazer isso. O que não é realidade em quase nenhuma área. Não existe sei lá, engenheiro que fala assim, não, eu já estou trabalhando como engenheiro agora no terceiro período, depois eu volto para terminar o curso. Não é uma opção, ele precisa finalizar. Na nossa área isso não é uma realidade. Não tem esse nível de controle. Então, sim, a gente tem um índice de empregabilidade muito bom, excelente. Eu não consigo pensar em uma área que empregue melhor. A gente tem, principalmente da pandemia para cá, salários bons, isso é legal. Isso é bem Então, legal. isso melhorou muito, eu fiquei muito satisfeito, inclusive. É, E que você pode, inclusive, trabalhar até de casa, dependendo da Não, e empresa. posso trabalhar de casa, é verdade. Eu não Essa tinha. flexibilidade na área da tecnologia é uma coisa que as outras profissões já não tem tanto, né? Se a área, eu sempre digo o seguinte: se a área de TI não for capaz de trabalhar à distância, ninguém mais é. Porque esse é o profissional mais apropriado para trabalhar de longe. Não dá para médico trabalhar de longe, dá, mas é um cirurgião, vai fazer cirurgia. Não, acho que Não tem ainda não. como, é Acho que impossível. ainda não. Mas um profissional de TI trabalha de qualquer lugar. E é muito legal, porque agora eu tenho acesso a um caminhão de ex-alunos que estão sempre assim, trabalhando de bermudinha. O dia inteiro, não, tem muitos meses que eu não vi uma calça comprida e É ele a, só fica em casa. é a personificação daquela pessoa que tá com o computador na beira da praia. Exatamente. O Existe profissional da também. tecnologia Existe também. é essa pessoa. Sujeito só de bermudinha e fica ali a vida toda só de bermudinha. Não sai mais de casa. Acontece. É bom, é ótimo. E a gente tá caminhando aí pro fim do episódio. A gente tem mais uma perguntinha aí para encerrar. Só mais uma perguntinha pra gente terminar. Se a gente olhar para o futuro, olhando as tendências, os desafios, o que você enxerga na interseção entre a IA e a segurança do trabalho? Segurança de dados, aliás. Desculpa, segurança de dados. Hum, Me dá um tempo pra eu pensar. Tem todo o tempo do mundo, vamos lá. A gente tem um tempo aí. Olha, eu diria que, aí você tá me pedindo uma previsão de futuro, eu diria que cada vez mais a galera vai fazer o uso da IA como se fosse um mecanismo de busca. Tenho visto isso mudar, que é não sei fazer tal coisa. Em vez de pesquisar no Google, pesquisa lá. Vou te dar um exemplo que eu apresentei para minha tia, que é assim, nossa, eu preciso de fazer um pudim. Eu iria no Google, receita de pudim. Ela vai no chat GPT e fala assim, como fazer um pudim? E ela lê. Ou seja, ela está usando a IA como se fosse ferramenta de busca. Funciona, então cada vez isso provavelmente vai aumentar. Prever o futuro não é uma das minhas habilidades, mas eu acho que vai nessa direção. E eu acho que a gente vai naturalmente ter uma tendência de tornar essa discussão
mais próxima. Por enquanto, essa discussão ainda é muito assim, muito distante. A gente ainda não está muito esquentando a cabeça com isso. Assim como quando surgiu o Facebook e outras redes sociais, Orkut, os primeiros meses alguém falou assim: "Ô, esse negócio de postar foto de tudo não é legal, não." Aí depois eles vão, não, é legal sim. Aí todo mundo usou. Aí depois alguém começou a falar: "Olha, na verdade não é, tem que Não ter é tão cuidado." legal. Então aí a gente, Não é bem eu por acho que a aí. gente já passou daquele ciclo onde vamos testar tudo que dá para testar. Então dá, isso aqui dá para fazer, tal, tudo. A gente testou tudo que dava, acho que a gente meio que terminou essa fase. Aí alguém já começou a criticar isso, mas a gente está ainda na fase onde vamos usar normal, sem nenhuma preocupação. Daqui a pouco essa discussão vai começar a voltar, e aí talvez ela volte, o que aconteceu com outras tecnologias, volte em um tamanho que a gente possa trazer os responsáveis, digamos assim, por essas inteligências artificiais para a mesa para debater, que é o que já aconteceu com rede social. Falou, olha, e com mecanismos de busca, discussão que não é propriamente de IA, mas olha, alguém usou a sua rede social para cometer crime, Sim. a informação é criptografada, eu preciso saber. Essa é uma discussão que talvez não fizesse sentido há 10 anos e agora faz. Essa discussão nossa de agora, por enquanto, ela é muito incipiente. Daqui a 10 anos, eu acredito que a gente vai trazer essa galera à mesa e falar assim, olha só, a gente vai precisar de impor limite nisso aqui, porque tem alguém fazendo uso inapropriado disso, não tá legal, vamos rediscutir. Então, por enquanto, não tem resposta para sua pergunta. Daqui a alguns anos, a gente vai começar a pensar nela como, olha, tem que ter uma limitação. Talvez a gente precise de colocar um bloqueio, um muro aqui para falar, ó, essa aqui é uma barreira que eu não quero que você passe, porque não vai terminar bem. E já aconteceu em outras áreas, vai acontecer aqui também. Então isso é uma discussão que a gente vai deixar agendado aqui para um podcast Marca futuro. aí. Próximo podcast. Maico, eu queria te agradecer pelo seu tempo, você ter vindo aqui conversar com a gente, para falar sobre esse assunto que está tão em evidência. Para algumas pessoas, como você disse, não mais incipiente, mas ainda assim é um assunto que vai dominar aí os debates públicos nos próximos anos, eu acredito nisso. Obrigada, viu? Cara, valeu demais. Acho que você trouxe aí uma reflexão muito legal aí pra galera, principalmente pros mais antenados aí da tecnologia. E já fica o convite, como a Mariane falou, pra gente trazer outros temas aqui no nosso podcast. Façam isso, contem comigo, foi um prazer, obrigado pelo convite. Precisando, eu tô aí, me chama de novo que eu volto. Tchau. Então, valeu. E assim encerramos mais um episódio do Doctoncast. Não é isso aí, Ariane? É isso, terminamos mais um. E eu já quero aproveitar para convidar vocês que ainda não seguem a gente, que sigam a gente nas redes sociais, que curtam o canal. A gente tem um TikTok agora, então fica o convite para vocês, né, se inscreverem. E quem achou o tema interessante, que compartilhe aí com quem precisa saber um pouquinho mais sobre IAs, segurança de dados e afins. Ah, e a gente também tá no Spotify, viu? Segue a gente lá. Você pode acompanhar lá pelo Spotify o nosso podcast. Tá legal? Um abraço, gente. Até a próxima. Um grande abraço. Até lá.